Mas felizmente hoje o nosso rio ele é contaminado. Hoje o nosso rio está doente porque ele foi paralisado por uma barragem chamada Belo Monte. Quando eles começarem a entender que sem água ninguém vive, pode ser que seja um pouco tarde, porque o capitalismo mata tudo que tem vida. Mas eu acredito que eles vão ser nossos parceiros, porque eles vão saber que as árvores respiram e os rios choram. Sabe? A coisa mais linda é você escutar uma cachoeira chorando. Ela não chora porque ela corre. Ela chora porque ela sabe que um dia ela vai ser barrada. E cada dia que ela passa, ela chora pedindo socorro para que ninguém nunca barre ela. Porque ela é como o sangue que corre numa veia de um de nós. Ela é tão necessitada de amor que cada limo que nasce numa pedra é um pedacinho de sangue dela que deixa, para que a justiça respeite e ajude a preservar. Porque quando se barra um rio, se mata muitas cachoeiras, se mata muitas espécies que não podem falar. E cada fala de um de nós é a resposta de uma lágrima de uma cachoeira, sabia? Não importa a altura que ela tenha, nós somos as vozes que elas clamam. Nós somos o povo que ela ama, pois nós vivemos dentro dela. Nós somos os guerreiros da Amazônia, um povo que luta para defender o que vivemos e o que respiramos. Mesmo em meio a tanta desconsciência, nós somos as vozes da Amazônia. Agua viva de mis lágrimas, agua viva de mi vientre, que siempre llueva prosperidad para mi gente.
umidade baixou e ressecou mais, que é o lençol freático. A água que nós temos não é de qualidade, a água que nós temos que era água boa. A água não presta, nossa água é cheia de pó, cheia de... A gente toma um banho no garapé hoje, a gente enche de coceira, que é água cheia de imundícia. A nossa vida é lá, a gente nasceu lá, a gente somos 7 irmãos, que tudo nasceu lá e se criou lá, vive lá e sabe viver da terra, planta e colhe. Agora que a gente não está tendo mais a nossa plantação, está sendo devastada, porque a terra devido de seca que nós estamos, a nossa energia veio o barramento, seca tanta terra que a plantio morre. Aí quando dá no inverno, os baixos alagam, matou mais de 1,5 alqueire de açaí nosso, da onde a gente tirar o sustento da família. Eles matam lá para mais de 30 mil alqueiros de terra, que eles desmataram com apoio do prefeito, apoio da Belo Sam, porque se a Belo Sam bota fazendeiro, ela tem força que agricultor, para ela não é nada. Em 5 anos aconteceu uma obra imensa. Matou muitas famílias, tirou a vida de muitos, o ganha-pão de muitos, acabou o emprego de muitas pessoas, porque o rio ele empregava muitas pessoas. Mas era mais de 1000 pescadores e todos tiravam seu peixe de dentro do rio. E nós vivíamos desse jeito, ó. Nós fazíamos reunião e vivia unido. Hoje nós não estamos mais unidos, é dividido as comunidades. Porque chega, eu te dou tanto para tu ficar contra fulano, outro chega, dá uma mixaria, e a pessoa vive na miséria. Então eles se acham direito, a gente que sabe quais são os nossos direitos, a gente não se vende por nada, mas ele se vende, porque o que está mandando é a fome. O que era antes, que nós vivemos hoje, nós não tem vida. Todas as nossas plantações morreram, todos os nossos animais morreram, porque não sobrevivem. Porque não tem como sobreviver. Esperando já 7 anos para podermos voltar para a nossa área de origem e está demorando, né? E essa demora está causando um prejuízo para nós. As pessoas estão ficando idosos, as crianças estão perdendo a sua cultura, né? E nós precisamos voltar, porque a nossa cultura era aquela. Eu sei viver na roça, eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não tenho como arrumar um emprego na cidade, eu não tenho um concurso. Então o que eu sei fazer foi o que meu pai me ensinou, foi pescar e trabalhar na roça. É muito difícil para mim me adaptar na cidade. Todos os lugares, quer seja na Amazônia, quer seja no Brasil, quer seja nos nossos países vizinhos, que seja lá na África, roubo das riquezas naturais que os países têm, que os territórios têm e as suas comunidades. Senhor da nossa energia, vocês disseram que não sabiam, vocês sabem o que está acontecendo aqui. Vocês sabem o que está acontecendo, o povo está morrendo, a contaminação da água. Vocês sabem que existem os venenos nas ilhas, aqueles venenos fortíssimos, que aqui o povo está sofrendo, está morrendo da míngua. Depois dessa barragem chegou, a vida desse povo de 5 anos para cá acabou, virou inferno. Acabou tudo, destruiu. A população de Altamira ficou empobrecida, que tinha um rio farto de peixe, que tinha a sua casinha,
que tinha na ilha as plantações, os seus animais. E hoje eles passam fome, porque o rio não tem mais peixe. Hoje eles estão doentes. Tudo isso causado por esse empreendimento chamado Belo Monte. Não traz nada de desenvolvimento. Para nós, para os povos da Amazônia, do Xingu da Amazônia, e acredito que todos os povos, ribeirinhos, comunidades tradicionais, indígenas, da Luçã, essa mineradora, ela tem que ser expulsa daqui. Esse banco no Canadá, eles têm que respeitar os povos do Xingu, os povos da Amazônia. O governador não é dono desse território. Político nenhum é dono desse território. Quem é dono desse território é a população, são as comunidades, são os povos que lá moram, e todos nós dessa região. Yanomamis, Kayapó, Munduruku e outros povos estão sofrendo com o garimpo, enquanto empresários, senadores, deputados estão negociando nossas terras. Esse aqui é o símbolo, é o que o povo está bebendo água de lama. O sangue é quando as crianças choram não poder comer mais peixe. É quando as mulheres choram quando perdem filhos, quando o marido perde a mulher. Esse sangue é mostrando que o nosso corpo depende do nosso território. O indígena, ele precisa da sua casa em pé. O índio precisa da sua água limpa. O povo precisa da floresta em pé. Não uma floresta destruída. Não uma floresta no chão. Não um rio contaminado e sujo de lama. O garimpo mata. Bom, a gente está aqui em N4, né, uma mina norte da Vale, a maior mina, né, de exploração do minério de ferro, né, em Carajás. Em 23 anos vão ser extraídos dessas minas aqui 6,5 bilhões de toneladas de minério de ferro. Isso vai produzir 4,5 bilhões de toneladas de estéreo, que é o rejeito da mineração, que está produzindo essas montanhas aí de rejeito. A mineração, embora se apresente como um impacto local, como se fosse única e exclusivamente o pó do minério e essa cava, a expressão do seu impacto, na verdade ela atravessa e reconstrói toda uma região. Todo o corredor Carajás está aqui, é recortado, navalhado, né, por essa empresa, a empresa Vale. Então o resultado dessa escolha é isso, uma máquina que come o mundo e vai moendo as comunidades por onde ela é atravessada. Mas os impactos não finalizam aqui, né? Daqui o minério é colocado num trem e vai até São Luís, né? E no porto é exportado principalmente para a China. E esse corredor, esse caminho do ferro é um caminho de violências, de violações, de desestruturação de comunidades. Desde dos Auaguajá até os Gavião, né? Passando por mais de 100 comunidades, 88 mais ou menos comunidades quilombolas. Uma empresa, que é a Vale, é muito maior que o Estado. O maior lucro líquido da história da Vale, e isso é bom repetir, foi no primeiro trimestre de 2021, quando mais morreu gente na pandemia. Então a gente está falando aqui, é um lucro seguido de morte. As famílias se encontram aqui hoje, a
ameaçada por uma liminar pedida pela mineradora. Uma situação preocupante, porque as famílias que estão aqui em cima da terra, né, usam a terra para sobreviver. A grande preocupação minha como líder comunitário e das famílias é de que as famílias vão sobreviver lá na rua. Mãe com 3, 4 filhos, pai que não tem aonde morar, não tem um lar, vão para onde? Para debaixo da ponte? Essa é uma preocupação da gente, não só por tirar a terra, mas também para onde essas famílias vão. Passam os vagões atrás de nossas comunidades. E na nossa região venta muito, então o resíduo de minério fica, né? Então isso também nos prejudica de alguma forma, né? Porque a gente ouve relato de coceira na pele, de uma tosse. Então isso é um impacto diretamente, né? Que o trem passou, o povo se assustou, pensando que o mundo ia acabar. Com o barulho do trem, estavam no mato, saíram da espera correndo, né, pensando que era, né, o final do mundo, porque ninguém sabia que ia passar um trem e não avisaram. Era uma área de pesca onde os nossos pais, nossos avós, os ancestrais criaram nós. Ali tinha lagos que a gente pegava peixe na época com a mão, com couve, não usar armanhadeira ou de arco e flecha. Então assim, tu ia lá buscar, tu tirava o que tu ia comer e depois tu ia lá e buscava de novo. Assim, era uma riqueza imensa que nunca passou pela nossa cabeça que um dia ia secar e ia sumir. O maior trem do mundo leva minha terra para a Alemanha, leva minha terra para o Canadá, leva minha terra para o Japão. O maior trem do mundo, puxado por 5 locomotivas a óleo diesel, engatadas, geminadas, desembestadas, leva meu tempo, minha infância, minha vida. Triturada em 242 vagões de minério e destruição, o maior trem do mundo transporta a coisa mínima do mundo. Meu coração itabirano. Lá vai o trem maior do mundo, vai serpenteando, vai sumindo, e um dia, eu sei, não voltará, pois nem terra, nem coração existem mais. E o carro-pipa ia deixar água gelada para nós beber, porque eles contaminaram o rio de Tucuruí. Eu peguei malária 14 vezes. Hoje meu fígado é doente de tanta malária que eu peguei em Tucuruí. Então assim, eu vim doente por causa de uma barragem, eu sou doente. Mas eu nunca recebi um centavo da Eletronorte, nunca. E como será a nossa vida sem a natureza, sem o nosso território, né? Como vamos viver? Vamos viver correndo atrás. Outro modo de vida que não é da nossa essência, do nosso povo indígena. A gente vai para o mato, vai caçar, a gente chega, a gente divide em comunidade, tudo é partilhado. Com relação ao capital, esse modelo ele leva para o outro lado, ele leva para o individualismo. Deu um impacto muito grande com relação ao nosso modo de viver tradicional. Eu já cresci nessa mudança e a minha preocupação é de outra geração não ver o que eu vi e que está se acabando ao longo do tempo, que são as práticas culturais. Eu tiro algum exemplo da pandemia.
nós tivemos a beira da extinção, a língua materna nossa. Por quê? Porque quem fala fluentemente a língua materna são os velhos. E eles eram do grupo de risco. E a grande maioria teve a Covid-19, nossos anciões. E se eles todos não resistissem, como seria? Aos nossos mortos, nenhum minuto de silêncio, mas toda uma vida de luta. Aos nossos mortos, nenhum minuto de silêncio, mas toda uma vida de luta. Aos nossos mortos, nenhum minuto de silêncio, mas toda uma vida de luta. Você perguntará, por que cantamos? Cantamos porque os sobreviventes e os nossos mortos querem que cantemos. Cantamos porque é um grito. O grito só não basta. Cantamos porque cremos nessa gente. Cremos nessa gente. Porque o sol, a lua, ela nos reconhece. E somos todos e todas aqui militantes dessa vida. Cantamos porque não queremos e não podemos deixar que a canção se torne cinza. Com o avanço das queimadas na floresta amazônica, ultrapassou as fronteiras nacionais. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais confirmou que em 2019 aumentaram os focos de incêndio na Amazônia. Contra o aumento das queimadas na Amazônia. É tempo ainda de amar sem fronteiras, do amor ser a bandeira de união do mundo inteiro. Ainda creio que essas cores separadas serão flores perfumadas em um só canteiro. É tempo ainda de ver que a esperança não é só uma dança de fumaça pelo ar. Ainda sonho que o sol da nova era, coroando a grande espera, seja a luz de um novo olhar. Eu canto forte esta canção que encerra a comunhão da terra pela soma dos quintais. Mas pergunto ao Criador que fez a gente, por que assim tão diferentes para sermos iguais? Eu canto forte esta canção que encerra a comunhão da terra pela soma dos quintais. Mas pergunto ao Criador que fez a gente, por que assim tão diferentes para sermos iguais? A coisa que eu mais amo é isso aqui, ó, a natureza. Eu sou da natureza. Eu sou do rio. E a água para mim significa vida. E a terra para mim é vida. Paiva ne boy no makan buti di bagu di mana. Hi mana ne boy he be no makan. Ke mana yang ni agak. Hi mana ne boy he be. Ye doi mana ne be bagi. Kira mana.
Makanya tapi ini pula bebas kita mau ya. Eu sou da natureza, eu sou do rio, e a água para mim significa vida, e a terra para mim é vida. A natureza para mim, ela é como uma mãe, uma veia que corre aqui no nosso pulso, que quando derruba uma árvore nós sentimos por ela. E a gente sabe que hoje a natureza, o território, ele está sangrando, clamando, pedindo ajuda, né? Então está pedindo socorro, gritando. A gente vê através dos cânticos dos pássaros. Deus consegue mostrar para nós através dos animais. É uma linguagem que nós conseguimos ler, que a natureza passa para nós e nós aprendemos através dos nossos pais. A escola ensina? Não ensina. A universidade ensina? Não ensina. Você aprende com a convivência do dia a dia, com os mais velhos, com os conhecimentos notórios. Então eu creio que nós somos os verdadeiros doutores do conhecimento dessa terra, porque nós conseguimos viver anos, milênios de anos sem destruir. Recontar os fatos, vivenciar, construir com novos atos valores, replantar, conquistar a identidade na Amazônia, no Brasil, no mundo. No campesinato sou latina, me vejo livre, forte, colhendo vida melhor. Sou parte de um todo, natureza, homens, mulheres, comunidades. Membro de um povo, eis quem somos. Sou gente sem terra, mulher, latina, camponesa, com pressa, educadora popular. Quebrando arames, quebrando cocos babaçus, cercas, construindo barracos, roçando, plantando, cultivando, colhendo, cheirando o fruto que vem da árvore, partilhando. Somos gente, gente de um povo. Somos gente, gente de um povo.
Kain, que tu se vai. Foi disso, bora. Ai, pure, mulher, Bora ensinar coisa boa? Deixar a coisa boa, implantar uma semente. É como tu plantasse uma árvore. Tu tem que ter amor. Porque tu só vai ter amor se tu participar, tu pisar no chão.